Galera, vamos lá. Nós vamos gravar 2 vídeos seguidos sobre o bom samaritano. E eu não vou trocar de roupa, então os irmãos vão ficar achando assim, pô, o cara tá com a mesma roupa direto, não sei quantos dias. Não, eu tô gravando de forma seguida, porque são 2 assuntos diferentes, tá? Então, nessa parte, nós vamos falar do samaritano, do bom samaritano, que fez o que fez, porque fez. E por que os judeus que deveriam fazer, porque o levita, o sacerdote, é aquele que serve o povo, é aquele que deveria ser a voz de Deus para o homem, sendo a voz de Deus para o homem, uma voz deveria ser uma voz de misericórdia, uma voz de compaixão, mas quem fez foi o bom samaritano, foi o samaritano que era, que era desprezado pelos judeus, religiosamente falando, e de todas as formas era desprezado. Só que a palavra diz assim, que o bom samaritano se compadeceu dessa pessoa quase morta à beira do caminho. Esse verbo grego, compadecer, é padecer com, padecer junto. É como se ele tivesse visto aquela situação e ele tivesse quase que sofrendo a mesma coisa do que aquele homem. Por quê? Porque deu um treco nele, mexeu com ele. É como se tivesse mexido nas entranhas dele. Ele ficou impulsivo. Com certeza, a última coisa que ele pensou naquele momento era fazer o bem ali para receber alguma coisa em troca. Não tinha como, porque ele se compadeceu, porque ele ficou mexido, porque ali naquele momento ele não viu nada em volta a não ser a necessidade daquela pessoa. E é a mesma coisa quando Jesus, em Naim, encontra aquela viúva enterrando seu filho único, né? Porque aquela viúva enterrando seu filho único, não havia nenhum homem para cuidar dela. Então ela estava fadada à pobreza. E Jesus se compadeceu, também mexeu as entranhas, teve essa dor no âmago por causa da situação dessa viúva. Então o projeto de Deus, ele tem como verbo compadecer. Por quê? Porque a cruz foi assim. Deus se compadeceu, Jesus padeceu junto conosco. Ele, quando olhou para a nossa situação, quando ele olhou para a viúva, quando ele olhou para as pessoas chorando em volta de Lázaro, mexeu as entranhas dele. E ele se compadeceu de nós. Ele se compadeceu, então, é a compaixão, a misericórdia de Deus em erupção na terra. É o verbo compadecer. E o verbo compadecer está muito longe de ser seguido por uma pessoa que cumpre uma cartilha religiosa como a do sacerdote e do levita. Não tem como centro o compadecimento. Tem como centro o poder, tem como centro a cerimônia, tem como centro os sacrifícios, tem como centro a placa, a denominação deles. Tem como centro isso, não o compadecer. Então é gente que não consegue não fazer nada. É como se ele estivesse dizendo assim, eu não posso deixar esse cara aqui. Não posso. Eu não posso passar aqui e passar reto. Não dá. Tem um amigo meu que passou por uma situação com uma pessoa que já era a terceira ou quarta chance que ele estava dando para essa pessoa. E mais uma vez a pessoa chegou na situação que chegou e falaram para ele, não, você não pode dar outra chance. Não pode. E ele falou comigo chorando, ele falava assim, Rodrigo, como que eu vou deixar essa pessoa? Ela vai morrer. Como que eu vou deixar essa pessoa? Ela vai morrer. Como se estivesse movendo as entranhas dele ali, conversando comigo. Mexendo, deu um treco nele ali. Ele falou, não dá, eu não posso deixar. Eu não posso, não interessa o que ela fez, se ela vai fazer de novo. A consequência está na vida dela, olha o estado que ela está. Não vou deixar. Mas acontece o seguinte, que esse compadecer, ele vai contra algumas coisas. Quando as pessoas elas são generosas, acontecem algumas coisas que as pessoas podem usar como
como argumento para fazer ou como benefício próprio. Por exemplo, não tem a ver esse compadecimento com gente olhando. Então você vai fazer porque alguém está olhando. Não tem a ver também com o que você vai gastar, porque você está falando de uma vida, a respeito de uma vida. Então você não faz conta. O bom samaritano não fez conta. Também não tem a ver com o que eu vou receber. Porque não fica achando você que você vai fazer para Deus te abençoar. Essa lógica ela acabou no Novo Testamento. Não faz sentido mais você, porque isso é uma armadilha muito grande. Você sair do lugar, você, eu fiz o bem, com aquela auréola de santo na cabeça, né? Eu fiz o bem. E aí você cair na armadilha de pensar assim, então Deus, pode ser que Deus me abençoe muito, né? Não faz mais sentido. A cruz de Cristo perde o sentido. Isso perde o sentido com a cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo já é um compadecer. O Espírito dentro das nossas vidas já nos faz compadecer. O Espírito dentro de nós, esse compadecimento, já é um culto. É o nosso culto no mundo, é um compadecimento. Nosso culto verdadeiro não é como a reunião dos santos. É também um culto. Mas o culto verdadeiro é a nossa vida de compadecimento no mundo. Porque nós somos templos, nós somos pedras vivas. Então é um culto de compadecimento no mundo. Então o sacrifício do samaritano é uma visão perfeita de compadecimento, né? A compaixão e o compadecimento. Não olha para a sua autoimagem, não faz conta e não é mérito. Por causa disso que o nosso cuidado de fazer o bem para as pessoas, quando alguém está olhando, ou cair na armadilha de que Deus vai nos recompensar. Nós fazemos por causa da cruz. E a obra de Deus na cruz tem um verbo. Um dos verbos é compadecimento. Se compadecer. Amém? Pai do Senhor.